Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje nós queremos trazer para vocês uma mensagem muito poderosa para mudar a sua vida ou o rumo dela. Eu não sei qual é a situação na qual você está vivendo hoje. Seja você uma pessoa que tem uma religião ou não, seja você uma pessoa que já está com uma certa idade, ou você que é uma pessoa jovem, está começando a vida agora, está estudando, trabalhando, cheio de sonhos, metas, enfim. Eu quero ensinar para você algo muito poderoso que vai lhe ajudar em todas as circunstâncias da sua vida. Isso serve para dentro da sua casa, lá dentro, ali do convívio familiar, mas também serve para o seu trabalho, serve para coisas que você deseja, serve para o relacionamento em comum acordo com todas as pessoas. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o poder da concordância. E não poderíamos fazer diferente a não ser buscar a luz da Bíblia. A Bíblia, para você que não a tem em casa, você pode aí pesquisar na internet uma Bíblia, você pode acessá-la através de aplicativo, você pode acessá-la através do próprio navegador da internet, você consegue ler a Bíblia. Hoje está acessível para todas as pessoas. Mas a Bíblia, aquilo que nós cremos, é que é a palavra de Deus. Deus inspirou homens inspirados por Ele, para colocar aqui os seus pensamentos. E os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E por serem maiores do que os nossos, Deus enxerga de uma maneira bem abrangente o todo da nossa vida. Por muitas vezes nos pegamos simplesmente olhando o nosso próprio umbigo. Nós olhamos sempre a nossa vida, o que está certo, o que está errado, porém, Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe até mesmo o que vai acontecer na sua vida daqui a um tempo, daqui a anos. Ele sabe de onde você veio, ele sabe da sua dor, ele sabe das suas dificuldades, assim como também sabe onde você vai chegar se você aplicar aquilo que você aprender, principalmente no vídeo de hoje. Tá certo? Então, caso você tenha a sua Bíblia, o texto que eu vou ler está no livro de Mateus, capítulo 18, e a partir do versículo 19 nós vamos trazer um entendimento aqui, à luz da palavra de Deus, aquilo que eu vou falar logo mais, tá bom? Olha só, diz aqui, ó, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Olha que poder existe na concordância. Vamos aqui trazer exemplos simples. As guerras, os conflitos, as brigas, elas começam exatamente por causa de palavras ou por causa de coisas mal colocadas, por causa de reações, por causa de discordância. Quando você não concorda com uma pessoa, é natural essa pessoa discordar e colocar ali o posicionamento dela, aquilo que ela acha daquele tal assunto que está sendo falado, debatido, enfim. Mas existem pessoas que, ao discordarem, conseguem viver pacificamente. Mas existem pessoas que não. Quando você, por exemplo, homem, mulher, casada, quando você discorda do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, é natural vocês pensarem diferente em muitas coisas, mas se discordarem e não irem para o mesmo caminho, vai ficar difícil de prosperarem junto. E quando eu falo prosperar, significa prosperar em qualquer área da vida, seja em tratamento e educação de filhos, seja na vida financeira, seja no convívio familiar, seja em qualquer área da vida. Então, os conflitos, as dificuldades, as dissensões, os problemas começam na discordância. E esse é um assunto bem claro que o Senhor Jesus traz aqui. Se duas pessoas concordarem acerca de qualquer coisa, pedindo ao meu Pai aqui na terra, Ele vai te conceder. Então o poder da concordância é enorme. E eu quero que você lembre também aquilo que está escrito
no livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Você pode pesquisar aí na sua Bíblia, no livro do profeta Amós, dos profetas menores, na verdade, né? Então, eu quero que você venha mentalizar isso. O que a concordância ela pode trazer para a minha vida? Por exemplo, qualquer restauração, qualquer aliança, qualquer coisa é perfeitamente realizável quando há uma concordância. Por exemplo, quando você vai ao médico, o médico, creio eu, que ele quer atender você da melhor maneira possível e também descobrir o problema que você está vivendo e fazer ali todo o esforço para você sair dali bem, curado, livre da dor, enfim. Então, quando você concorda, você quer isso, e você chega ao médico que deseja que você seja curado, faça um tratamento organizado, um tratamento muito bem, para que você venha ficar livre de dor, livre da doença, livre de qualquer coisa, o que ele faz? Além de receitar remédios, é claro, porque a gente sabe que alguns receitam ali remédios, mas existem outros que querem saber o seu problema, indicam você ali, ou encaminham, melhor dizendo, você para fazer exames. Ele quer ali descobrir qual é o problema, o porquê que você está sentindo aquela dor, e até achar aquela dor e trazer ali o remédio, o tratamento para aquela dor simplesmente sair. Ou seja, você concorda, o médico também concorda. Então tudo que há concordância é muito melhor e é muito poderoso. O que eu quero que você grave aí na sua mente ou até mesmo escreva? Quero até ensinar uma coisa para você. Se você puder, sempre tenha uma folha ou até um caderno, né? Sempre tenha uma folha, um caderno aqui para que você possa anotar em todos os sentidos, em todos os momentos, aquilo que você aprende. Seja num vídeo como esse, seja num curso que você faz, seja na igreja que você frequenta. Caso você vá ali para aprender, para ouvir alguma coisa que vai agregar na sua vida, anote. É um exercício muito simples que a nossa mente começa a gravar. E além de anotar, nós não podemos, na verdade, ficar confiando na nossa mente que vamos lembrar de tudo. Existem coisas que marcam, existem coisas que ficam gravadas, existem coisas que são frases com muito efeito que você não esquece mais, mas existem coisas que você não lembra. Então você anotando, você tomando nota sempre, fazendo ali as suas anotações e depois revisando, aquilo ali é um grande aprendizado para você. Então, grave uma coisa que eu vou te falar. Espiritualmente não acontece nada sem concordância. Por exemplo, você que está enfrentando uma grande crise na tua vida, você que é uma pessoa hoje que se encontra em depressão, você que é uma pessoa hoje que é uma pessoa ansiosa. Esses dias mesmo eu conversava com uma jovem de 20 e poucos anos e ela estava falando desse tal transtorno TDAH e ela falando que só poderia se relacionar com pessoas exatamente assim também, que tinham o mesmo problema que ela, senão não a entenderia. Entenda, você pode ser uma pessoa que esteja em crise em algum momento da sua vida, financeiro, familiar, sentimental, enfim. Mas, entenda, o próprio Deus, ele deseja que você seja livre. Você pode até falar assim, mas essa história de que Deus, ele se compadece do meu sofrimento, essa história de que Deus, ele sofre com o meu sofrimento, ele não gosta que eu esteja sofrendo, então por que eu estou sofrendo? Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga, Deus, ele nunca vai tocar em uma coisa preciosíssima que você tem na sua vida, chamada livre-arbítrio. Ele jamais vai tocar nessa coisa preciosa que é o livre-arbítrio. Então você pode fazer da sua vida o que você quiser. É por isso que ele não entra na sua vida se você não pedir. Ele não te conduz aos pastos verdejantes se você não quiser. Ele não vai obrigá-la a obedecer à palavra de Deus. Ele não vai obrigar você a simplesmente pegar uma Bíblia e ler
Ele não vai obrigar você a praticar aquilo que você até mesmo lê. Ele não vai fazer isso. Então, pelo fato dele não fazer, ele não vai fazer, ele espera por você tomar a primeira decisão. É por isso que eu falo, espiritualmente nada acontece sem concordância. Então Deus, ele quer muito sim livrar você dessa doença. Deus quer livrar muito sim você desse transtorno de ansiedade, você dessa dificuldade que você está passando. A própria Bíblia fala que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades. Então ele está vendo o seu sofrimento, ele está vendo a sua dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Sabe Deus todos os problemas que você está vivendo, mas você precisa simplesmente tomar uma decisão para que ele concorde com você e te livre desse mal e resolva esse problema. Nós cremos em um poder também, juntamente com o poder da concordância, que significa que é o poder da oração. Hoje nós temos como falar com Deus apenas através da oração. E Deus fala conosco exatamente através da palavra dele. Então, quando você fizer, assim como eu estava falando, quando você estiver assistindo uma pregação como essa, um curso, você está na igreja, você está aprendendo, anote, tome nota. Tudo que você fizer, faça muito bem. Assim como está escrito, faça diligentemente, ou seja, com muito cuidado, com muito carinho. E aí, para fechar esse entendimento, eu quero que você pense numa coisa. Você pode falar assim, olha, mas por várias vezes eu já fiz orações, por várias vezes eu já rezei, por várias vezes eu já pedi a Deus e Deus não me respondeu. Por que Deus não responde a oração de muitas pessoas, por mais que essas tenham fé? Entenda, a fé é uma coisa que nasce com você. A fé é algo que está dentro de você. Independente se você já foi a alguma igreja, alguma religião ou não. A fé é uma coisa que você nasce. É uma coisa que está dentro de você. Então, o simples fato de você falar com Deus, saiba que Ele está ouvindo, mas Ele vai atender a sua oração se Ele também concordar. Vamos dar exemplo aqui simples. Imagina você pedir a Deus, eu quero R$1 milhão. Qual é o propósito desse R$1 milhão se você pedir a Deus? Primeiro que Deus, Ele nos dá sementes. Isso é um assunto para um outro momento que nós vamos trazer. Mas Deus nos dá sementes. Ele simplesmente não vai plantar para a gente colher os frutos. Quem temos que plantar somos nós. Deus dá sementes, Deus dá ideias, Deus dá inteligência, sabedoria, que a própria Bíblia fala que se nós pedirmos, Deus dá de maneira abundante sabedoria. Mas ele nos dá essas sementes para que nós venhamos plantar e colher os frutos. Entenda, vamos voltar aqui o exemplo do R$1 milhão. Quando você pede a Deus R$1 milhão, se aquele R$1 milhão vai te tirar da presença dele, vai fazer você se tornar uma pessoa orgulhosa, vai fazer você se tornar uma pessoa arrogante, prepotente, que pisa em outras pessoas, é claro que Deus não vai dar nada que vai te tirar da presença dele. É claro que Deus não vai te dar nada que vai tirar você do foco da palavra dele. Então, tudo que você pedir a Deus, ele tem que concordar. Quando você pedir algo, ele concordando, é claro que ele vai conceder. Por exemplo, Deus não é interessado que você seja uma pessoa triste. Deus não é interessado que você seja uma pessoa fracassada em algum momento da sua vida, em alguma área da sua vida. Deus não fica feliz com a separação, com o divórcio, com a separação entre famílias, com a briga nas famílias. Deus não quer isso. Ele concorda sim em que você venha pedir, lutar, orar e concordando com isso, ele vai conceder para você. Esse é o poder da concordância. Uma coisa que eu vou pedir para você também fazer. Se você concorda conosco nesse trabalho, se você concorda conosco com esse pensamento, com essa visão, deixa aqui o seu comentário. Qual é a sua visão? Qual é o problema que você tem vivido? Compartilhe comigo, que eu vou concordar em oração para que esse problema seja vencido em nome de Jesus. Tá certo?
Olha, minha gente, nós vamos terminando por aqui essa pregação, essa gravação aqui, que nós estamos passando para vocês essa palavra, e pode ter certeza que se você se aprofundar exatamente na concordância, se você se aprofundar nas coisas de Deus, você será bem-sucedido em tudo que você fizer na sua vida. Creia nisso, coloque a sua mente exatamente nisso, que eu tenho certeza que Deus estará com você todos os dias da sua vida, porque Ele concorda, tá certo? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.